1 Reis, capítulo 13. Tornou-lhe ele: Também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Versículo 18. O capítulo de hoje apresenta uma das histórias mais intrigantes da Bíblia. Conhecido apenas como um homem de Deus, este profeta foi encarregado em declarar uma mensagem de juízo a Jeroboão. Entretanto, o Senhor não o havia instruído apenas quanto ao conteúdo da mensagem, mas também quanto ao seu procedimento no retorno para casa. Com palavras fortes e em alto e bom som, o profeta expôs a Jeroboão o juízo vindouro sobre os sacerdotes dos altos e um sinal para provar a veracidade de suas palavras. Nem o altar rachado ou a sua mão ressequida, além da cura milagrosa, foram suficientes para mudar o coração do rei de Israel. Com os olhos voltados para o instrumento humano, ofereceu-lhe recompensa, que logo foi recusada em obediência ao assim diz o Senhor. Encontramos muitas vezes esta expressão sendo utilizada pelos profetas. É como se fosse a assinatura de Deus na linguagem humana. É a forma de Deus nos dizer: quem está falando é o homem, mas a autoridade da palavra é minha. Mas apesar da recusa inicial do profeta e da sua fidelidade à ordem que o Senhor lhe havia dado pela sua palavra, apareceu um terceiro personagem que representou a sua ruína. O profeta velho apresentou ao homem de Deus justamente uma palavra contrária à que Deus o havia ordenado, afirmando ter sido instruído por um anjo do Senhor. Porém, mentiu-lhe. A Bíblia não diz o motivo da mentira que custou a vida daquele homem, mas nos revela sobre o terrível perigo do engano. Percebam que o Senhor havia dito: Não comerás pão, nem beberás água. E o falso profeta disse: Que coma pão e beba água. Isso não nos lembra da primeira mentira? Foi uma contrafação como esta que causou a queda de nossos primeiros pais. Deus havia dito: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículos 16 ao 17. Então, Satanás distorceu a palavra do Senhor ao questionar: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis capítulo 3, versículo 1. E diante da resposta da mulher, veio a maior e a primeira de todas as mentiras: É certo que não morrereis. Gênesis capítulo 3, versículo 4. Amados, por mais lamentável que tenha sido o fim daquele homem de Deus, ele sofreu os resultados de se dar crédito a palavras humanas em detrimento da palavra de Deus. Como ele foi enganado por aquele falso profeta, Jesus nos advertiu que surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Mateus capítulo 24, versículos 24 ao 25. Às vezes, o engano pode surgir daqueles que menos esperamos. Aquele profeta velho pode bem representar líderes religiosos, os quais admiramos, mas que mentem sob a capa de palavras brandas que afagam o nosso ego e acabam nos levando por um caminho diferente daquele que o Senhor nos apontou. Portanto, meus irmãos, na jornada que nos levará para casa, não é hora de ficarmos ociosos como o homem de Deus, sentados debaixo de um carvalho, mas já é hora de vos despertardes do sono
porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Romanos capítulo 13, versículo 11. Já é hora de estarmos em tão íntima comunhão com o céu, que pela sabedoria do Espírito saibamos discernir o que de fato procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. 1 João capítulo 4, versículo 1. Já é hora de fazermos da oração os pulmões de nossa alma, enchendo-a do fôlego de vida do Espírito Santo. Já é hora de praticarmos a solene e sagrada ordem. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, guiados pelo Espírito. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.